O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes, o Espírito que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem era o que não tinha fé, e que havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim, a não ser que lhe seja concedido pelo meu Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. A quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia deste final de semana nos propõe a questão da fé do discipulado. Muitas vezes nós achamos difíceis as coisas da igreja. Será que realmente a gente tem convicção da nossa adesão ao Senhor? Será que nós estamos os crismando, que estão buscando um sacramento de fidelidade, vão ser fiéis? É o tema da liturgia de hoje para a nossa reflexão. Eu e minha família serviremos ao Senhor. É a decisão do profeta na leitura de hoje. Quando vocês querem servir a quem? Aos deuses estrangeiros? Aos deuses pagãos? Ou vocês querem servir ao Senhor? Eu e minha família serviremos ao Senhor. Vocês querem ou não? Então é uma decisão de vida. Não podemos mais estar na igreja sem convicção. Porque a convicção é que nos forma. Eu e minha família, e quem é responsável da família tem a responsabilidade. Tem coisas, gente, que não é negociáveis. Valores da fé não são negociáveis. E muitas vezes nas famílias a gente tem muitas dificuldades. Eu fico impressionado até hoje, todos os lugares que eu passei, não é típico daqui. Famílias inteiras que formou toda a sua geração, todos os seus filhos da igreja, depois ficar adulto, não vai mais em nada. E ainda para falar aos pais, eu sou ateu, cria vergonha. Foi formado na igreja, recebeu todas as lições na igreja, e muitas vezes só para confrontar os pais. Para dizer filho rebelde, rebelde sem causa, qual a sua causa? Um dia um menino falou assim: eu sou ateu, graças a Deus, Frei. Falei: você não tem vergonha não, moleque? Que tipo de expressão que a gente... Olha, o mundo que nós estamos vivendo é um mundo que é assim, que você tem que ser do contra. Então a decisão da primeira leitura do profeta Josué é séria. Eu e minha família serviremos ao Senhor, ponto. Nós temos que ter convicções a quem nós servimos. Não servimos a padre, não servimos a um grupo X ou Y. Servimos a Jesus Cristo na sua igreja. E aqui a gente tem que ter convicção. Essas coisas não dá. Ou nós temos uma fé firme, ou deixamos de acreditar. Porque não dá para a gente ter uma fé mais ou menos. Receber sacramento da Cristo, se não tem convicção, é melhor ir embora.
porque vai ser mais um católico cultural de nome. Então nós não podemos mais viver uma fé superficial. É a proposta da leitura. Eu e minha família serviremos ao Senhor, e ali todas as consequências de servir ao Senhor, de adesão, de fidelidade, de compromisso. Então é impressionante, muitas vezes a gente vive uma fé que muitas vezes não nos compromete. E aí diz o salmista, é suave o Senhor. Servir ao Senhor não pode ser coisa pesada na nossa vida, tem que ser com prazer, com alegria, porque o Senhor é suave. O Senhor não é peso na nossa vida, Ele só acrescenta na nossa vida. Então por isso muitas vezes, muitas famílias colocam as coisas e vivem a experiência de um Deus que é muito pesado. E as coisas de Deus devem ser suaves, devem ser leves, porque é uma adesão pessoal, é uma adesão de fé, é uma adesão de compromisso com aquilo que eu expresso, que é o tema da segunda leitura de hoje. Tem muitos maridos que ouvem essa leitura, ai que beleza, mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Só que não é isso que está falando. Está citando uma relação familiar para dizer a relação de Cristo com a igreja, que deve ser uma relação íntima, uma relação de obediência, uma relação mútua, de fé, porque Cristo é o esposo da igreja, e nós somos a igreja de Jesus Cristo, portanto espero ser fidelidade. Se é uma coisa que Deus não aceita de nós, é infidelidade. Deus é ciumento de cada um de nós. Já pensou nisso? Que Deus tem ciúme de nós quando nós o traímos, quando nós o abandonamos, quando nós o deixamos por coisas do mundo. Então nós precisamos ter uma fé firme. E aí ele fala, olha, tem que amar, nós temos que amar a igreja como Cristo ama a igreja, é assim como você ama a sua esposa. Mas tem muitos também que se for amar a igreja como ama a esposa, está perdido também, né? Porque não fala um gesto de carinho, não fala uma palavra de amor, não fala algo, eu te amo, meu bem. Que bom que você está do meu lado. Você é a minha parceira de todas as horas. Então a gente tem que ter convicções daquilo que quem nós somos e quem nós queremos ser. Talvez eu não estou nesse caminho pronto ainda, mas eu tenho que tomar decisões firmes. Quem eu quero ser e como eu quero ser na igreja. Que é o tema do evangelho de hoje. Algo sério e importante, o nosso compromisso. Jesus então pergunta aos seus discípulos, tá? A gente é chamado os 72 discípulos enviados por Jesus. Ele envia os seus discípulos e eles começam a sofrer dificuldades, perseguições. E aí quando eles voltam, Jesus vai fazer a avaliação da pastoral e diz assim, olha, vocês não viram nada. O Filho do Homem vai sofrer, vai doar a vida por causa do reino. Aí alguns discípulos dizem, isso é duro demais, Senhor. O que me admira muito é a resposta de Jesus. Muitos foram embora, ele não forçou ninguém. Ainda pergunta para os 12, vocês também querem ir embora? Aí Pedro, sempre Pedro, né gente? Você já viu tanto que Pedro apanha, mas também ele é o que responde por todo mundo. A quem nós iremos, Senhor? Tu és o Santo de Deus. Então Jesus, na sua adesão, no seu projeto, Ele não exige de nós. Ele espera a nossa adesão pessoal. Ele não obriga, ninguém é obrigado a seguir Jesus. Mas desde que você assumiu o compromisso de sua fé, de viver a fé, temos que ser fiel. Temos que viver essa fidelidade. E aí o Evangelho continua dizendo, olha, só tu tens palavra de vida eterna. Então seguir Jesus, gente, não é uma ideia. Seguir Jesus é algo concreto na nossa vida.
E assumir Cristo é assumir a igreja com todas as suas dificuldades e desafios. Eu quero ser igreja, eu quero aderir ao Senhor, eu quero formar minha família, uma família santa. E nós temos muitos modelos de santidade na igreja e fora dela, mas muitas vezes a gente faz a opção de servir ao mundo do que servir a Deus. Porque servir ao Senhor, gente, não é fácil. É um desafio todos os dias. Mas com certeza, algo importante. Se eu e minha família fizermos uma adesão de servir ao Senhor, eu tenho a bênção do Senhor e a proteção da sua Mãe Santíssima. Então isso a gente tem que ter convicção. Desafios, dificuldades, sempre vamos ter. Mas também vamos ter sempre o auxílio do Espírito Santo e a proteção de Maria para a nossa vida. Então que essa celebração nos ajude a pensar os nossos valores. A vir na igreja não só por vir, mas aderir ao Senhor de todo o coração. E aqui tem algo muito sério, especialmente para os pais. Enquanto os filhos estão na sua casa, a responsabilidade é sua. De formar, pai, de novo na missa, vamos embora, meu filho, arruma e vamos embora, está atrasado. Tem esse negócio não. Porque se não formar enquanto está com vocês, depois não vai ter valores para poder confrontar com o mundo de hoje. E aí o sacramento da crisma é o sacramento da maturidade. Receber o sacramento da crisma é responsável pela sua fé. Se você se perder, problema seu. Porque você vai ter que prestar conta lá em cima ao que você chegar. Porque muitas vezes é muito fácil a gente aderir a uma fé e depois, não, é culpa dos outros, é culpa de fulano. As famílias, muitas vezes os pais têm um peso. Aonde foi que eu errei na formação do meu filho? Deu crisma direitinho? Ok, então agora você se vira. Porque toda a responsabilidade de fé vem com o sacramento da crisma. Então, crismar, se não tem convicção, é melhor adiar para daqui 5, 6 anos. Não tem pressa não. Mas se realmente quiser assumir a fé, com tudo que nós ouvimos aqui hoje, aqui é o lugar certo. Aqui é o lugar do encontro, aqui é o lugar do encontro com Deus e também encontro de comunidade. Para partilhar o pão e partilhar a palavra. Então, que Deus nos ajude e assim a gente possa viver a nossa fé com fidelidade. Porque eu e a minha família, Santo Antônio, queremos servir ao Senhor.